Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para fazermos o culto doméstico e hoje nós estaremos falando de bênçãos para a sua vida. Nós esperamos que a palavra de Deus, bem como todo o nosso culto e louvor, seja para a honra e glória do nosso Deus e felicidade para o seu coração. Vamos dar início ao nosso culto desta tarde, cantando para o louvor do nosso Deus, o hino de número 14 do Novo Cântico. Hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Demos bênçãos por Jesus, crede ao Senhor glorificai, pois o sol pela cruz, sim, conosco glória vai, e vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvar em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, amados. Nós vamos nesse momento orar ao nosso Deus. Oremos. Santo, 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 eterno e poderoso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, reunidos em família, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome. Te pedimos as bênçãos para as nossas famílias, para a nossa família aqui, para os nossos vizinhos, para todos aqueles que estão ouvindo através da internet, Senhor, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, dando continuidade, vamos cantar o hino de número 11 do nosso hinário. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor.
Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano e excelso Criador. Amém. Queridos, neste momento nós vamos fazer a leitura do texto onde basearemos a nossa meditação dessa tarde. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, no versículo, apenas um versículo, Mateus 16, apenas um versículo, que é o versículo 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na tua presença para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos em uma geração que ainda não se acostumou em conhecer a palavra de Deus como ela se revela. E muitos hoje confundem igreja com prédio ou instituição humana. O que a palavra de Deus demonstra é que nós precisamos entender cada vez mais e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Muitos dizem vou à igreja, mas poucos entendem o que é a igreja. Quem é a igreja? Quando Jesus fala pela primeira vez sobre a igreja, ele faz uma declaração poderosa, quando ele diz: edificarei a minha igreja. Hoje vamos entender o que isso significa. Em primeiro lugar, a igreja pertence a Cristo. Ele diz: edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele. A igreja não pertence a um pastor, a igreja não pertence a uma denominação, a igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Cristo. Ele é o dono, ele é o fundamento da igreja, ele é o cabeça da igreja. Precisamos entender essas verdades, porque a igreja, ela não gira em torno de pessoas, a igreja gira em torno de Cristo. Não buscamos agradar homens, agradamos a Cristo, agradamos, honramos e obedecemos a Cristo. A igreja, como edificação de Cristo, ou por Cristo, quando ele diz: eu edificarei, é ele quem edifica, é ele que faz com que ela se desenvolva. A igreja não é construída com estratégia humana, a igreja não é construída com marketing, a igreja não depende das estruturas sofisticadas. A obra da igreja é uma obra sobrenatural de Cristo. Você pode construir um prédio, mas só Cristo pode formar um povo transformado que se chama igreja. Algumas aplicações importantes. Que a igreja, ela
depende de algo, ou depende de alguém. E esse alguém é o próprio Deus. A sua humildade, como início da congregação, ela também é constituída pelo próprio Deus. E ela está na dependência de Deus. Agora, o que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus diz que a sua igreja, ela é invencível. Veja, que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E o que isso significa? Significa que a igreja, ela sempre será atacada. Que o inimigo não quer que você vá à igreja. O inimigo não quer que você louve ao Senhor. O inimigo não quer que você seja membro dessa igreja. Porque haverá oposição. O inimigo jamais vai aceitar perder aquela pessoa para a igreja. Por isso haverá lutas. Por isso haverá oposição. Mas o bom de tudo é que a palavra de Deus nos garante que ela jamais será destruída. Não desanime se estamos começando pequeno. Não desanime se você vê poucas pessoas assistindo o culto. Não desanime se a igreja ainda não está formada. Continuemos fiéis. Deus está sustentando a sua obra. Deus nos está dando saúde, força, disposição, capacidade, inteligência. A igreja não é uma pessoa. Você, como pessoa individual, não é a igreja. Você é um membro da igreja. É uma pedra que edifica a igreja, na edificação da igreja. Mas você não é igreja, porque a igreja é o conjunto de salvos. A igreja é um corpo, conforme Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 12. A igreja é família, a igreja é povo redimido. E para terminar, amados, se você frequenta a igreja, você é parte dessa igreja. Se você, a sua vida, ela está voltada para servir ao Senhor numa igreja, então você faz parte dessa igreja. E como parte da igreja de Cristo, não temos bandeira, não temos placa. Onde tivermos reunidos, 1 ou 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio. Ali está a igreja de Cristo. Nós defendemos instituições, denominações, enquanto estamos aqui nos organizando para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Mas não somos exclusividade. Deus tem várias agências de salvação. E essas agências de salvação, que nós costumamos chamar de igreja, Deus tem seus servos fiéis nelas. E esses servos fiéis estão combatendo o bom combate da fé, lutando para que o mundo seja salvo, que o mundo conheça Jesus, que o mundo se converta ao Senhor. Sabemos que nem todos se converterão, mas a verdade de tudo isso é que Deus está no controle de todas as coisas. Você já faz parte de uma igreja? Então, se você faz parte da igreja, a sua vida está firmada no Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de compromisso com o Senhor. Que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor de todo o nosso coração e servir a igreja de Cristo como membros desta igreja maravilhosa que um dia será resgatada de uma vez e para sempre quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Recebam a bênção, amados. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. A igreja diz: Amém. Amém.